Aí você me conhece, eu sou médico do trabalho da Guarita há alguns meses, né? Alguns meses. Coisa de 15, 20 anos por aí, mais ou menos. Eles me aguentam aqui dentro. Hoje, o pedido foi que a gente falasse sobre álcool e drogas. Eu tenho uma lembrança que nós já tivemos essa conversa aqui dentro com o pessoal, como sempre, do administrativo, né? O que eu acho que é importante é que fosse feito com o pessoal das embarcações. Eu acho que é uma indicação de que a gente possa trabalhar essas dificuldades da vida com o pessoal que trabalha com risco. Porque as pessoas do administrativo, embora o problema não deixe de ser importante, é uma situação de pouco risco, ou de nenhum risco. Agora, quem está lá dentro do navio, quem está dirigindo o navio, quem está em cima de uma escada, quem está numa escotilha, quem está no... Este é um risco grande. Esta tem que ser a nossa principal destino de alcançar essas pessoas. Né? Uma pena que eu sei que não pode, vocês não podem estar aqui porque os navios estão cada um no seu lugar, não tem como estar. Então, eu queria ver com vocês, primeiro, algumas necessidades, algumas dúvidas, algumas perguntas, para que a gente pudesse desenvolver o assunto sobre essa dificuldade no momento da vida que se chama alcoolismo, ou seja, dependência de substâncias psicoativas. Dependência de substâncias que levam à alteração física e mental do ser humano, transformando o funcionamento, a atitude e o comportamento. Certo? Eu baixei todo o volume, mas ele não baixou pelo jeito. Então, assim, para que a gente possa alongar, aprofundar a nossa conversa, é preciso que vocês tragam as dúvidas, as preocupações, as necessidades de entendimento do que é esta doença grave, séria, de difícil tratamento, de difícil evolução, de difícil recuperação. Porque, em sendo uma substância que age no sistema nervoso central, no psiquismo do ser humano, ela perde um pouco a facilidade do controle. Porque as coisas que são físicas são mais fáceis de controlar, agora as psíquicas são mais difíceis. Então, assim, é complicado. Aparentemente pode parecer que é uma coisa simples, mas é muito difícil, é muito complicado, é muito difícil o controle e levar essa pessoa ao não uso da substância. Nós estamos falando aqui de álcool, nós estamos falando de maconha, cocaína, crack, isso tudo. Existe uma diferença de concentração, de efeito maior ou menor, mas todos eles levam relativamente o mesmo efeito. Algumas com ação muito mais rápida que as outras, como a situação do crack e a cocaína, e outras mais lentas, mas todas levam à alteração de comportamento e do sistema neurológico. Certo? E vocês têm ideia do que é uma dependência? Como é que vocês acham que uma pessoa é dependente químico? Vamos iniciar pela cachaça, que é mais simples. Como é que vocês acham que o camarada é dependente de álcool? Quando que vocês acham que ele é dependente de álcool? Uma diariamente. Uma de cada vez. Como é que é? Quando começa a usar diariamente. Diariamente. Quando toma mais seguido. Tá, mas e se o cara tomar só um meio copo de cachaça todos os dias? É um dependente químico? Eu acredito que não. Todos os dias? Sim. Ah, não, aí ele está com algum problema.
Então, veja bem assim, uma das caracterizações são o seguinte, é a necessidade do uso diário. Tem que usar diariamente. Se não usar, modifica comportamento. Se não usar diariamente, por exemplo, você sai daqui, é hábito, chegou em casa e 2 ou 3 garrafas de cerveja ou 1 ou 2 copos de cachaça. Se tu não usar aquele dia, tu fica irritado, tu fica ansioso, tu fica angustiado, tu fica brigando, tu briga com a mulher, tu fica mal-humorado. Altera o teu comportamento. Se altera o teu comportamento quando tu não usa a substância, tu é dependente. Independente da quantidade que tu bebas. Tu não precisa te embebedar. Tu pode tomar só um copo de cachaça e não te embebedar. Tá? E tu pode ser tão dependente como o camarada que toma 2 garrafas de cachaça. A diferença que vai ter é o seguinte, que toma 2 garrafas de cachaça vai fazer gastrite ou câncer de estômago ou cirrose ou hepatite muito mais rapidamente que o outro que toma. Mas o diagnóstico de dependência de álcool é exatamente o mesmo. A dificuldade de tratamento não é muito diferente. Porque quem tem esse hábito de fazer, ele está aqui às 3 da tarde, ele sai às 5. Às 3 ele começa a ler o relógio. Às 3 ele começa a ficar inquieto, porque está chegando a hora de ir para casa e ele está pensando já se ele tem em casa, se ele tem que passar no boteco para comprar, e se ele não tem. Já há uma preparação psicológica toda antes de chegar em casa. Esta é uma pessoa que tem problema de dependência de álcool com absoluta certeza. Com absoluta certeza. E essa pessoa precisa do tratamento. Precisa porque vai alterar, além do seu físico, a sua alteração psicológica, psiquiátrica e neurológica, com esquecimento, com convulsões, com briga, com ansiedade, com falta de trabalho, com não cumprimento das suas atividades, com briga com a família, sem contar da perda da moral educativa dos filhos, por exemplo. Como é que tu vai educar um filho teu bêbado? E de repente eu ouvi dele, pai, tu tá bêbado? Você foi o pai, né, tia? Então, assim, é muito grande, não sei dizer assim percentualmente, mas é muito grande a quantidade de desmanche de casamentos por uso de substância. E por que eu estou falando álcool? Porque o álcool é o mais comum, o álcool está na frente, o álcool é um lícito, está no balcão do bar, é vendido para qualquer um, até para criança vende. Um pouco diferente da maconha e cocaína que você vai escondido. Tem um jeito diferente de ser vendido. Mas o álcool está livre. Então talvez seja das drogas a mais complicada para tratar e para tentar conscientizar o ser humano é pela liberdade de uso. Pode usar. Não precisa esconder, é fácil comprar. Não precisa esconder, não precisa comprar. Não existe festa sem cachaça. Alguém pensou em fazer uma festa sem comprar cerveja ou cachaça? Festa com refri? Então, assim, nem as infantis, faz parte de uma estrutura social que é habitual hoje em dia. E isso favorece que a pessoa vá aumentando o consumo. E o agravamento dessa dependência que nós falamos de meio copo, é que o organismo começa a se habituar com meio copo e de repente para aquela tonturinha tu precisa de um copo. Tu vai indo. Passado algum tempo, alguns meses, tu precisa de um copo e meio. Aí tu vai aumentando a quantidade e variando a qualidade. Ou seja, não tem cerveja, eu tomo vinho, não tem vinho, eu tomo cachaça, não tem cachaça, eu tomo álcool puro. É assim que funciona a evolução do processo de dependência de álcool. Álcool puro, álcool 70 graus, purinho, no bico.
Chega-se a esse ponto. Isso é maníaco. Não é maníaco, é um doente grave, muito grave. E o tratamento dessas situações hoje em dia, além de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, é o afastamento da substância. Como é que tu afasta? Internando. Afastando definitivamente, fisicamente, da substância. Essas fazendas que tem por aí, que tem que ficar 6 meses, parece uma loucura, mas é o que se pode fazer para tentar, durante 6 meses que ele não use, ele possa trabalhar o cérebro dele, modificar o cérebro, modificar o entendimento, modificar a estrutura de pensamento, valorizar as coisas que ele perdeu e que vai perder, se não parar, e com isso, possivelmente, ele paralisar. Muito complicado. Você não pode imaginar o que é tratar um dependente químico. Em todas as situações. Em primeiro lugar, que ele é completamente manipulador. Completamente manipulador. Ele chega e vai para a família e diz assim, o doutor aqui está me judiando, o doutor aqui hoje não me deu comida, o doutor aqui hoje me fez 5 injeções na ponta do nariz. E convence a mãe e o pai que o doutor fez. E o que a mãe e o pai fazem? Retira o pobrezinho daqui. Ele está sendo maltratado e judiado. Ele é extremamente sedutor e manipulador. Faz parte de tudo isso para convencer a família de que ele é um pobrezinho e que ele não tem problemas, que ele é um camarada que está sendo maltratado, está sendo judiado, está sendo não querido, não compreendido. Ele não faz porque ele quer, ele faz com uma estrutura de defesa dele e porque a personalidade dele é essa. Então, assim, isso tudo que nós estamos falando sobre álcool, a gente leva e estende para a maconha, para a cocaína e para o crack. A diferença da cocaína e do crack é que ela é extremamente poderosa, extremamente agressiva, extremamente imortal em pouco tempo. Pessoas que saem completamente fora do contexto, que roubam, que matam, que assaltam para conseguir 10 pila, 20 pila para conseguir comprar a substância. Existe uma necessidade psicológica e física para usar aquela droga. Eu preciso usar, eu tenho que usar, eu faço qualquer coisa. Altera de tal forma o comportamento que ele te mata. Não pensa que ele te mata porque quer te matar. Te mata porque está completamente alterado psicologicamente, né? E ele fica paranoico é aquela pessoa que acha que os outros vão agredi-lo, que vão maltratá-lo, né? Que vão persegui-lo. Então você está com a arma na mão e tu fez um movimento para coçar o nariz, ele analisa aquilo como um ataque que vai fazer para ele e te mata. Sem nenhum problema de dificuldade nenhuma. E não é por ser bandido, é porque está completamente alterado psicologicamente, neurologicamente pela substância. Isso é grave, muito grave, muito difícil de parar com o crack, com a cocaína, muito difícil. A dependência é muito alta, muito agressiva e muito destrutiva. Muito, porque altera basicamente o funcionamento. Vocês, todo mundo assiste a televisão, aquela Cracolândia em São Paulo. Vocês pensam que ali só tem bandido e morador de vila? Não. Ali tem filho de senador, tem filho de governador, tem filho de empresário, tem tudo. E quando entra na droga, não entra só no pessoal de baixa renda. Entra em todo mundo, todas as pessoas. Ou melhor, muito mais as pessoas de alto poder aquisitivo, pela necessidade do dinheiro. E é uma dificuldade desse retorno muito grande. Eu acho que assim, é uma das ideias, por exemplo, hoje. O que é isso? Não deu. Eu tô aqui o mesmo de quase todo mundo. De a gente poder conversar mais sobre isso aqui, porque a empresa está implantando agora um sistema de controle do uso de drogas. Vai começar em seguida a trabalhar sobre isso e nós vamos fazer testes, né, em navios e em terra também,
para que se possa compreender que estamos trabalhando principalmente contra a lei, contra tudo. Tu não pode trabalhar sob efeito de substância psicoativa. Se tu quiser descer do navio e ir para casa a tua semana inteira, que tu vai ficar em casa, beber 28 horas por dia, o problema é teu. Desde logo que tu não suba no navio de novo com substância no corpo. Claro que quando eu digo que o problema é teu, o problema é que vai te afetar a ti. Tá? E que se te afetar a ti e te adoeça, nós também estamos preocupados com isso, porque nós não queremos que tu adoeça. Eu estou olhando lá para o senhor, não é para o senhor, não, estou olhando para cá, tá? Não tem nada contra isso. Estou olhando para Então, assim, nos preocupamos também, né? Mesmo que seja no momento de folga, que se possa ter uma situação de abuso, porque está atingindo o nosso funcionário, está atingindo a pessoa que trabalha e convive conosco. E o que a gente quer dele é que ele tenha uma vida mais saudável possível. Eu queria que você perguntasse alguma coisa para não me deixar ficando de boca seca o tempo inteiro. Como que o pessoal a bordo consegue identificar sinais de pessoas dependentes de qualquer tipo de substância? O coleguinha ali que está trabalhando com ele todo dia. Porque eles ficam 14 dias a bordo, né? É 14 dias que você fica com um coleguinha ali. Anotação de né? Não, mas é que nem o doutor falou. Tu não precisa estar caindo de bêbado para tu ser um dependente de álcool. Tu pode tomar ali um martelinho por dia, mas tu precisa daquele martelinho todo dia. Então, pode ser que a gente tenha dependente sem saber, né? Se ele está trabalhando com o colega ali, nem sabe. Acho que é possível, sim. Mas só eu acho só identificar só pelo comportamento que o doutor falou. Eu acho que identifica pelo comportamento, identifica pelo cheiro, cachaça fede que nem cigarro, né? Tu consegue ver tranquilamente, alteração de comportamento, a dificuldade de cumprir os seus compromissos, de cumprir os seus horários, né? Modifica. Talvez tu vai me perguntar e eu não saiba te explicar clarinho assim, mas se tu tiver, tu vai olhar, tu vai dizer. Tá diferente. Mas tá sozinho. Tá diferente. Não Claro tá que puro. nós vamos partir do princípio seguinte, né? Teoricamente não tem cachaça dentro do navio, né? Teoricamente não. Cara daquele. Como é que é? Não. Não tem nada. Não é pra ter. Não. Então vamos assim. Na teoria, claro que não tem, né? A gente sabe que na prática tem, né? O senhor está dizendo. Tem? O senhor está dizendo. Sou eu que estou dizendo. Eu que estou dizendo, sou eu que estou provocando vocês para ver se vocês vão se irritar ou não. Porque isso é importante. Né? Por exemplo, assim, eu vou dizer que tu bebe dentro do navio e se tu não bebe, tu vai te incomodar, né, tia? Isso que eu quero que tu te incomode comigo. Como é que tu tá dizendo que eu bebo? Ué? Não, mas tu tá me entendendo? Tu vai te defender, tu vai te incomodar dentro do princípio, não é te incomodar de brigar, vai te incomodar, mas assim, mas eu acho que sim, tia. Eu acho que sim. Por alguns comportamentos, algumas coisas que a gente observa ao longo dos anos, eu acho que sim. Eu acho que tem sim. Não sei se não deve ter ao ponto de exageros, mas eu acho que tem. Bom, então assim, essa modificação de comportamento, ela é evidente, não há dúvida nenhuma, salvo, por exemplo, que tu também esteja envolvida, mas alguém que não esteja vai perceber isso aqui, né? Essa alteração, essa modificação. Pessoa que, por exemplo, de repente, que engraçado, o Joãozinho, no final de tarde, ele vai lá para a ponta do converso e fica lá olhando para o céu e rezando. Né? Então, tem coisa diferente, tem coisas que não são da prática. Né? A pessoa pega, você diz, 14 dias, 24 horas por dia, com uma pessoa, tu conhece muito mais que a tua família, né? Você não tem dúvida nenhuma. Tu acorda e dorme com a pessoa, né? Não tem como conhecer. Como não conhecer.
Então, assim, essa é a ideia, e que a gente está torcendo, é que realmente se faça todo esse levantamento, né, Kelly? E não tenha ninguém, é isso que nós queremos. Que não tenha ninguém. Realmente, isso que eu estou te dizendo aqui, que tem alguém que bebe lá dentro, que tomara seja mentira minha. Né? Eu estou inventando. Né? Nós não queremos que tenha. Porque se tiver, aí chego lá, faço o teste da Dona Kelly tem um nível de álcool, de cocaína elevado. E aí? Tem que tratar ela. Tem. Exatamente. Tem que tratar ela. Porque demitir nós não podemos demitir. Porque ela está doente. Então nós temos que tratar. Então nós temos que avaliar se ela vai para tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com internação. É complicado, é difícil de lidar com essas coisas todas. Né? Isso é um desafio grande, Kelly, que nós estamos entrando. É muito desafiador isso aqui. É muito exaustivo, muito sério. Muito sério. Mas eu acho que é um cuidado, né? Porque as pessoas estão dirigindo a mesma coisa que tem, que eu acho um absurdo, por exemplo, né? Isso tem que ser feito, sabe o quê? Em caminhoneiros de estrada. Você sabe que todos os restaurantes de estrada nos caminhoneiros param, na porta da entrada do restaurante, tem 2 ou 3 cumbucas de vidro desse tamanho, com cachaça com abacaxi, cachaça com butiá, cachaça com laranja, e todos eles chegam ali e tomam antes de almoçar. Quando não tomam cerveja e vinho no almoço. E estão dirigindo esse bitrem, tritrem, quanta coisa mais na estrada, colocando em risco, podendo, de repente, abalroar um ônibus e matar 15, 20 pessoas. Isso está sendo combatido através do exame toxicológico, né? Eu sei. Mas é que o álcool não detecta tanto. Eu sei. Só que se eu vou fazer exame toxicológico amanhã, na semana que vem eu não bebo mais. E aí não vai acontecer. Entende? Claro que ajuda, claro, que se pega, a gente pega de vez em quando, sim, gente com tanto álcool como cocaína. Mas assim, acho que a ideia clara seria se o caminhoneiro da estrada para e faz o bafômetro da estrada. Esse é o jeito que tem. Tu não sabe a hora que vai ser feito, não sabe o momento que vai ser feito. Para lá na balança, o cara parou aqui, então tá. Aproveitar que tu parou, Vamos vamos fazer. Claro que também, assim, por questão de lei, esse etilômetro, para mim, eu acho uma coisa extremamente... eu acho que tudo que é exagerado na vida é errado. Eu acho que tudo que for exagerado é errado. As coisas não podem ser exageradas. Com essa medida que hoje tu dá do governo, tu não pode tomar mais que um copo de cerveja. E tu sabe que tomar uma long neck, que são 2 ou 3 copos, não vai te alterar o teu comportamento. Não altera. É só que ultrapassa. Mas aí a despesa não era cuidar o povo, é dinheiro. Vai dar multa. É possível que sim. É possível que sim. A história do álcool zero é complicado, porque tu quer ver uma coisa? Tu toma um xarope, por exemplo, tem álcool. Tu come um bombom recheado, tem álcool. Não adianta nem estar com o papelzinho ali do chocolate, ainda vou não há interesse nenhum. Não há interesse nenhum, não. Agora, eu acho, por exemplo, assim, um camarada que tem uma dose excessiva, que coloca em risco, tem que ser penalizado, tem que ser preso, e se matar, se tiver um acidente e matar alguém, tem que... pagar a criança e sai, é isso aí. Paga a criança e sai. Então, As pessoas são assim também, né? Se tu disser que pode tomar um copo, eles vão tomar um copo e meio ou 2. Não vão parar naquele copo. Então, às vezes, as coisas têm que ser zero. É por isso que nós estamos conversando. E mesmo assim, ainda quanta gente cai. Para ver se a gente consegue ter uma consciência do problema. Se conscientizar do problema. Uma pessoa que tem que viajar e tem que beber no meio do caminho, tem que ser avaliado, porque assim, provavelmente ele seja um dependente. Ele não pode fazer uma viagem de 12 horas ou 15 horas sem beber. Para beber quando chegar em casa.
Como tu disse, que de repente assim, um martelinho de cachaça não vai fazer nada. Mas você tomar 2 copos, vai, não sei. Vai dar sono, vai alterar a visão, vai alterar reflexo. E altera. Eu mesmo vou seguir para fora, no cassino, passar o dia todo tomando dinheiro. Eu vou dirigindo. Mas eu quando tenho é esse álcool, mas consciência, ali nada, é não gosto muito, né? Eu prefiro tomar refrigerante. Pois é, mas É ruim, é horrível. o que é horrível? E aquilo ali tem, é zero mesmo de álcool? Ah, É cerveja? cerveja zero. Diz que é. Pois é. Eu sempre quando eu vou para praia, eu tomo a cerveja, eu deixo no carro. Para mostrar se essa calma, a cerveja que eu estou tomando é essa aqui. Não faço que eu não vou acreditar. Não vou acreditar. Mas diz que é zero, sim. Mas tu entende? Talvez exista algum percentual, eu acho, para que dê a característica. Eu acredito que tem. Seja baixo, mas eu acho que tem. Acho que tem, sim. Acho que tem. Tá? O que mais, pessoal? Você estava falando sobre porcentagem muito pequena de um bombom, de enxaguante bucal. Se a gente faz, por exemplo, foi lá, fez o etilômetro e o indivíduo me disse que foi um enxaguante bucal que ele passou. Foi o tempo que precisa esperar, tem que fazer de novo. Tem Não, aí é mais rápido. Aí é É mais rápido? rápido. O ingerido que é mais demorado. Né? Por exemplo, aí tu tem, por exemplo, xarope com a base de álcool também, né? Tem bombom com licor. Mas aí vai dar uma percentual muito baixinha, Depende né? de quanto bombom tu comer. Vai te beber lá com o bombom de silicone. Tem gente que é viciado em bombom, gosta de comer. Né? Agora, assim, mas normalmente isso é baixo. Mas vai dar. Mesmo baixo vai aparecer. Mesmo situação baixa vai aparecer. E ele é mais rápido eliminado. Né? O álcool precisa de no mínimo de 6 a 12 horas para ser eliminado do corpo. Quando ingerido. Quando ingerido, né? E tem que fazer, provocar muita diurese, tomar muito líquido para tu urinar e conseguir tirar do corpo. Mas antes de 6 a 12 horas, dependendo do metabolismo de cada organismo, não elimina. E a cocaína se vai a 30 dias até. Ainda tem mais. Bem mais tempo. Né? Doutor, Diga. aqui, eu, de vez em quando eu bebo em casa, é claro. Mas cara. E depois a gente dorme e levanta melhor. Qual é a influência do sono que tem no álcool? Não se trata da influência do sono. Se trata do passar do tempo e a diminuição de concentração de álcool no cérebro. Entende? É isso que interessa. Tu bebe. Né? O álcool vai para o estômago, é absorvido pelo sangue, vai para o cérebro, vai para o rim e é eliminado. Certo? No momento que ele vai sendo eliminado, vai diminuindo as sensações causadas pelo álcool. De cansaço, de tontura, de dor de cabeça, de esquecimento. Vai melhorando. Não é o sono. O sono fez com que passasse um tempo X de cada hora que tu bebeu até tal hora, 5, 6 horas depois. Não está nada. Mas provavelmente, se tu fizer muito seguido isso aqui, tu vai te acordar de manhã e vai dizer assim, será que eu jantei ontem? Impressionante, isso aqui é uma coisa fatal. Ela começou a beber durante a noite. Aí a mulher vem, todos, tu comeu 2 pratos de arroz com leite. Esquece. Esquecimento é uma coisa importantíssima. E essa história que tu diz assim, eu bebo, ninguém aqui é contra a bebida, eu bebo também. Ninguém está falando que não se pode beber, ou que a bebida é um veneno, ou que a bebida é um diabo, não. O que tu não pode é depender da bebida. O que tu não pode é depender daquela substância para viver. Mesmo no verão, eu tomo bastante cerveja. Mas chegou o inverno, abril, eu passo o ano todo. Aí tu toma vinho. Não, no inverno eu não bebo. Aí eu não tomo vinho. Aí toma vinho. Mas tu entende? No momento, por exemplo, tu diz assim, eu tomo cerveja e esfria, não bebo mais nada,
tu não tens um efeito do álcool sobre o teu organismo te dando aquela dependência que tu tens que beber. Tu pode beber e para sem sofrimento. Por exemplo, assim, você quer ver uma coisa? Ah, eu tenho lá, chegar em casa, tomo uma cerveja quando chego em casa à noite. Aí eu chego em casa hoje e não tem cerveja. Vai lá. Cria com a mulher, cria com os filhos. Por quê? Porque está faltando a cerveja, está faltando. Ele depende, ele precisa. O cérebro dele está acostumado com aquele álcool ali, um X de álcool ali, meio copo assim do cérebro ali precisa. Esse camarada, mesmo que seja uma cerveja, ele é um dependente do álcool. Porque ele precisa, ele se transforma. Agora, se tu chega em casa, toma água hoje, vou tomar café, sem sofrimento nenhum, sem incomodação nenhuma. Sem mudança nenhuma. De Sem humor. mudança nenhuma. Ah, passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias e não botei uma cerveja. Eles foram de meio, abre uma latinha, pode jogar dentro. Fica 2, 3 dias, não esqueça de tomar. Moral não tem mais não. Meu amor. Eles são chiques, meu, né? Eles são chiques. Aí tu toma essa, pronto, essa aí só tomou que até. Diz que o diabo é sábio, não é porque é diabo, é porque é velho, né? Quer mais gurizada? Vamos lá? Ninguém tem dúvida nenhuma, né? Tem uma questão de comentário assim, o dependente de álcool, ele, até droga, nesse uso constante que tem, acaba destruindo células, matando células do cérebro? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Não só do cérebro, como do fígado, tá? Como atingindo os nervos do corpo, né? Tu vai encontrar com um dependente de álcool que tem neurite, tem dormência nas pernas, porque há uma inflamação dos nervos das pernas, dos braços. Há um esquecimento, porque atinge as células nervosas e tu tem uma diminuição da concentração, o aprendizado, a inteligência, o envelhecimento é muito mais rápido. Sem dúvida nenhuma que mata. Esquecimento? Esquecimento, sim. O álcool mata, o cigarro mata, a maconha mata, a cocaína mata muito mais e o crack muito mais. Todas elas atingem o sistema nervoso central. Todas elas levam à lesão de células cerebrais, dando envelhecimento das células, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, tá? Esquecimento, equilíbrio, todo esse comportamento modificado. Com certeza. Olha, toda vez que alguém esqueceu alguma coisa agora, o pessoal vai, tá bebendo, né? O que eu ia pegar mesmo? Não fazia. E quando ele começa essa dependência, doutora, assim, como é que a pessoa, ou os familiares, sabe quando é que começa, porque ele está bebendo todo dia, e ele em si, o que acontece? O cérebro dele tem algum problema que ele precisa tomar aquele álcool todo dia? Sim, existe, esse é o caso da dependência psicológica, né? Dependência física, psicológica. Então, assim, é a necessidade. Por exemplo, uma coisa interessante que vocês vão notar já numa situação mais adiantada, é o camarada que levanta de manhã assim. Aí ele levanta de manhã, toma um martelinho de cachaça e vai trabalhar inteiraço, bonito, morretinha. Mas quando acorda, vai fazer Isso assim. é o sistema nervoso, acho. Isso chama síndrome da dependência, da necessidade, é o delírio tremens. É a tremura delirante que diz que o organismo está necessitando daquele alimento de cachaça que precisa ter. Tá? E quando é que tu percebe que as coisas estão começando? Quando tu consegue ver essa situação que a pessoa tem que beber. Não consegue jantar ou almoçar sem beber. Não consegue não tomar um aperitivo antes da janta e depois da janta com uma cervejinha, um vinho. Não consegue ficar sem isso. Se ele não puder ficar
uma, duas, três, sei lá, mas que não fique um hábito, tem que ter. Tem que estar. Eu acho que não é para tudo que a pessoa que é bebida, acho que faz tanto mal, assim, sabe? Eu tenho um cunhado meu, ele, na semana, 5 dias ele morre. Como é que é? No máximo, em 7 dias, 5 dias ele toma embora. Eu não tenho uma doença. Bom, isso tu acha que não tem doença. E eu não compro ele por 20 centavos. Eu não compro ele por 20 centavos. Tia, mas tu pode ficar tranquilo. Tu pode ficar tranquilo que doença ele tem. Tá? Que o cérebro dele não funciona direito, que tem problemas renais, no fígado, não tenha dúvida que tem. Tu pode mas tu não vai. O alcoolista, tu não vai. Não aceita que seja chamado. Ele bebe pouco. Ele não caiu com pouco. Porque é uma defesa dele, né? Diz ele É uma tomar, defesa dele. tomar e não se beber nada. Eu bebo, mas na hora que eu quiser parar, eu paro. Mentira, não sabe. Eu bebo, mas eu bebo só quando como, mas eu como todos os dias, né? Essas coisas. Então, assim, não vai nessa história de que ele vive 5 dias de porra e não tem doença. Tem sim. Tem. Quanto menos tu esperar, ele vai morrer. Eu falei para ele, ele era explodido. Não há dúvida nenhuma. Mas assim, enquanto eu não tiver um sintoma, mais difícil vai ser dele compreender que faz mal. Certamente, assim, se tu diz que 5 dias você vai passa bêbado, não tem mais família, a família dele é uma anarquia. Mas minha mãe estava falando aí, o canto lá meio do quarto. Já é um sinal, então. O que tu quer? O que tu quer? Já botou fora a família. Quem é alcoolista, 80% bota a família fora. E 20% a família aguenta por perto. Bebia tanto, parecia que se enfermou. Porque eu estava passando falta aqui, assim, e sempre tem o vizinho, o tio, o cunhado. O amigo, nunca é a gente, né? Sempre o vizinho, o amigo, Antes dessa fase do tremor, ou de sempre ter que tomar uma dose no dia, qual seria a fase que eu conseguiria identificar antes que isso acontecesse? Não, peraí, eu não consigo mais ficar sem. Eu preciso identificar isso antes. Como? Que está se encaminhando para familiar, por exemplo. Familiar. Quem consegue identificar isso e como identificar isso? Desse jeito que eu estou te dizendo assim. Por exemplo, quando tu nota que não tem nenhum dia que ele não use um jeito de beber alguma coisa. Mas ele já está no vício, né? Mas ele vai começar aos poucos. Ele vai começar bebendo final de semana. Aí, final de semana, tu vai ver que cada vez que ele faz um churrasco, assim, bebendo. Aí tu vai ficar atento. Assim, tá demais. Porque assim, quem nunca tomou um porre na vida, todo mundo deve tomar um porre na vida. Agora, assim, é horroroso tomar um porre, né? Porque tu fica mal, tu fica ruim, tu vomita, tu não sabe o que aconteceu, tu faz qualquer bobagem, né? É um horror, é ridículo. É ridículo, é terrível. Mas se a pessoa vai e tem uma frequência, assim, sempre que fala o churrasco no final de semana, porque normalmente o churrasco não é para fazer o churrasco. O churrasco é para beber. As pessoas fazem festa para beber. O churrasco é para beber. Juntar amigos, churrasco, pode ver o seguinte, tem 5 quilos de carne e 50 cervejas. Mas, aí é uma coisa que tu só vai notar que tem uma coisa errada aí. Mas esse cara não pode fazer um churrasco e tomar água? Ou tomar uma cerveja e não tomar mais? Pronto. Tá bom o dia, tá um calor lindo, dá uma cervejinha. Uma cerveja. Vamos lá. Aí vai a situação seguinte, ele vai começar à noite bebendo alguma coisa. Vai começar. Em algum momento ele vai começar. Ele não vai começar a beber todos os dias. Ele vai começar. Vai beber um dia, 2, um
meio copo de vinho, ou hoje os médicos estão dizendo que tomar vinho, meio copo de vinho é saudável, eu acho também que é saudável, mas é meio copo, e não é copo daquele tamanho, é meio copo desses aqui. É meio copo de 200 ml, menos que 100 ml. Tudo bem. Agora, assim, se isso aqui começar a ficar rotineiro, porque a dependência vai fazendo com que as pessoas vão aumentando. O que inicia com 50 ml, vai para 100, para 150, para 200, e vai para uma garrafa por refeição. De vinho, não é de cerveja, de vinho. Vai para uma garrafa. Vai aumentando. Só que antes de chegar a garrafa, tu vai notar que o copo dele vai modificar. E uma das estratégias que tem de tomar meio copo é trocar o tamanho do copo. Eles não são burros, não. Eles trocam o tamanho do copo, eles continuam tomando meio copo. Só que iniciou com esse aqui e depois tomou aquele copo maior. Se tu notares que ele 2, 3 vezes por semana, ele vai usar uma conversa para beber à noite, porque está frio, porque está nervoso, porque está ansioso, porque hoje briga meu chefe, ou porque hoje querem puxar a orelha, coisa desse tipo, está modificada a coisa, né? Está diferente, não está normal. Isso dá para isso não está normal, isso é uma coisa que tem que começar. Opa, não está legal, não está certo. Mas tem uma situação, acho que de repente as pessoas até conseguem confirmar para mim. Tem pessoas que lidam muito bem quando não bebem e tal. Mas se tem um evento, alguma coisa, tem cerveja, a pessoa não consegue parar de beber enquanto não vê o final desse caneco. Mas durante a semana não bebe, tem uma vida social normal, mas não pode ver uma festa ou algo que entra por dentro desse caneco. Tem uma diferença? Como é que funciona isso? Diz que não. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Se diz o seguinte, bebedor de final de semana, entende? Normalmente se fala assim. Ou aquele porrista individual, eventual. Aquele que vai numa festa e não sabe parar. E aí passa uma semana sem beber nada. Eu acho que ele tem o mesmo prejuízo, a mesma alteração, o mesmo comprometimento que beber todos os dias. Também é considerado. Também é considerado. Se não é um alcoolista, ele é um bebedor problema. Esse cara vai ter que ser levado para casa, esse cara não vai estar legal. Então, alguns são bebedor problema. Tá? Mas eu acho que não muda muito uma coisa da outra. Não muda muito. Eu acho que assim, o controle é que leva as pessoas não serem caracterizadas como alcoolistas. É, por exemplo, assim, eu vou tomar este copo de vinho, este, 50 ml, este, eu não vou dar mais. Agora, se eu não tenho este controle, eu passo a ter um problema com a bebida. E entendo um problema com a bebida, eu estou a um passo de ser um dependente de álcool. A coisa vai no crescente, vai numa necessidade inicialmente meio social, assim, né? Só que as coisas vão crescendo, vão subindo até um ponto. A dose de beber 3 a 4 litros de cerveja no final da noite, uma garrafa de cachaça. Que as pessoas bebem, mais ou menos. Mas eu só tomo. Essa é outra coisa que eu vou falar para vocês. Mas eu não tomo cachaça, doutor, eu só tomo cerveja. E aí? Cerveja não é álcool. A diferença que tem, por exemplo, que um copo de cachaça equivale mais ou menos a uma garrafa de cerveja e meia garrafa de vinho. Se tu comparar, está tomando. Se tu toma uma garrafa de cerveja, está tomando um copo de cachaça. Tudo tem álcool. A concentração de uma bebida para outra é que muda. Mas assim, é impressionante. O que tu mais ouve, não, mas eu não bebo cachaça, não bebo álcool. Eu só tomo cerveja. Cortar o vinagre com álcool. Sim, isso é fundamental. O vinagre em caso de alcoolista não pode ter. Eu posso ou não? Tem pessoas que querem fazer perfume, né? É em álcool, 70 graus. É em álcool. Pois é muito sério, é muito complicado. Eu acho fantástico o que vocês estão fazendo
nesse cuidado, nesse investimento no pessoal, porque assim, isso tem um cuidado de saúde. Isso é um cuidado de saúde. Eu acho que as pessoas precisam levar para eles esse entendimento para que eles se conscientizem que isso é cuidado. Isso não é controle, mas é cuidado com as pessoas. Nós queremos funcionários saudáveis, sadios, que não tenham problema. Pelo menos problemas que a gente não possa cuidar deles. Lembra que mais uma história da nossa? História de vizinho? Os vizinhos, o que aparece vizinho não é fácil. Um amigo mandou perguntar. Vocês assistem aquele programa de televisão, esse livro de auditório, que sempre levanta assim, eu tenho um amigo, sempre tem um amigo, né? Não. Tá, pessoal, eu acho que vamos fazer assim, então. A gente manda e-mail para os navios. Ele falou que pode também